Então hoje o tema é sobre... Como ganhar dinheiro com copy em 2023. Bem-vindos a mais um Copcast, né? O seu podcast para falar de copywriter, para falar de copy, para falar de todas essas questões do mercado, né? Não vou apresentar todo mundo de novo, não. Tava não todo mundo precisa, aqui, né? No último Copcast tava todo mundo. Todo mundo tá aqui nessa mesa. Isso, Então eu tava queria o falar Fernando, a Amanda, Guanda e eu. A Grécia ganhou, tá? Guerra de... Então, inclusive, se você quiser saber o que quer dizer isso, é que o Fernando é historiador e ele precisou de uma semana, 15 dias, que é quando a gente faz, não uma semana, 15 Ele tava dias. estudando sobre Ele foi a guerra. estudar e descobriu que Ele quem foi ler a ganhou Odisseia. Foi. Quem ganhou a Guerra de Troia? Foram os gregos. foram os gregos, tá? Então é, Porque, isso. na verdade, o cavalo de Troia foi a O jogada presente final, dos não gregos, foi exato, isso? cara, exato. Olha lá, tá vendo? Todo mundo aqui demorou 15 dias pra estudar isso. Ninguém É que eu sabia vi o 15 dias filme, atrás. tá ligado? Exatamente. E também você sabe que não é 15 dias que é mentira, que todo mundo com a mesma roupa. Então a gente tá só exato. falando 15 dias, mas é tudo mentira. A gente tá gravando na sequência aqui. Então hoje o tema é sobre... Como ganhar dinheiro com copy em 2023, tá? Não era em 2022, mas em 2023 vai ser assim que a gente vai falar aqui hoje. como é que vai ganhar dinheiro com copy. Exato. Entendi. Exato. É que no episódio passado a gente falou sobre como a inteligência artificial está entrando no mercado e a gente já Isso. entendeu. Se você quiser entender, assim, vou dar a conclusão breve. Se você é copy e é bom, você não vai perder seu emprego. Se você é copy e não é tão bom, pode ser que você perca seu emprego. Se você não é copy, isso não vai mudar em nada a sua vida se você quiser ser. Né? Seja um copywriter, porque o mercado tá cheio de gente precisando de copy, né? Vamos começar então. Conta pra gente Falando que disso? você tá com um desafio, né, pra contratar copywriters. Vou falar sobre isso. Porque assim, muitas vezes as pessoas... tem muita gente falando de copy hoje em dia no mercado e tem muita gente que vem falar com a gente, fala assim, mas não tá saturado já. Não tá, não. Putz, eu vou ter espaço pra crescer. Então tem um caso aqui, né, que a Hardcore tá buscando copywriters e tá com dificuldade pra contratar, certo? Certo, lança até um desafio. Quem entrar na SB Copy e for bom, você provavelmente será contratado. Você já tem até em vista, não é uma coisa garantida, mas você tem em vista até uma possibilidade de emprego. Né? Inclusive, Sim. tem milhões de casos de copies que passaram pela SB Copy que hoje em dia ou estão na Hardcore ou passaram por lá. Né? Inclusive, você era da SB Copy, passou Sim, para sim. Hardcore, Foi. a Amanda. também. Então, assim, acontece. Porque é é real. muito difícil contratar copywriter. Muito. Na verdade, o ano passado, eu não tava na SB Copy, eu precisei contratar um copywriter. E foi, muito difícil. Muito difícil. Difícil. Assim, eu precisei, assim, primeiro que você não tem lá um lugar onde você fala assim, não, aqui eu vou achar, né? Às vezes no mercado tradicional tem, né? Você vai na Cato, né? Assim, não tem uma copywriter. Então, assim, o fulano manda no WhatsApp na mentoria do ciclano, não sei o quê. Cara, juro por Deus, em um dia chegaram, assim, uns 20 mensagens no meu WhatsApp. Mas, assim, não vou falar nomes, né? Mas era uma galera, assim, tipo, oi, você tá precisando de copywriter? Oi, Sim. tudo bem? Oi, pode falar? Oi, não sei o quê. Te dá O preguiça. cara só- já chega com a copy. Então, ele chegou sem nenhuma cópia, assim. Tanto que quem ganhou, né? Quem ganhou. Quem ganhou? Quem teve o vencedor. privilégio Quem de teve o trabalhar com o Guarani. Meu Deus. Cara, olha só. Agora, de verdade, é uma coisa muito engraçada, porque a função do copy, ela é algo fundamental hoje em dia para qualquer pessoa que queira vender. Uhum. Seja porque você está vendendo pensando em marketing digital ou até na publicidade mais, sei lá, tradicional, vamos dizer assim. Sim. Isso é muito importante. Então, você tinha duas funções que escreviam, né, só. Acho que duas, assim, pelo menos mais destacadas. Que é o jornalista e que é o redator. O redator publicitário. Era só isso. Só que o trabalho do jornalista, né, a formação do jornalista, ela não é para você vender. Na verdade, é para você pegar e ter ali um olhar em relação aos fatos. Então é difícil do cara fazer essa transição para vender só porque ele só de maneira intuitiva. Ele tem que fazer um curso de copy, ele tem que, lógico que dá, é óbvio. É tipo outro universo. Mas é um assim, outro né? universo. Uhum. E o redator publicitário, ele tá muito... a ideia, né, que passam para ele é dele conseguir fazer um trabalho de vender uma marca. É um trabalho de branding de larga escala, para que você sinta a percepção da marca, né, e você comece a se relacionar com ela. Então é um trabalho muito mais longo, a longo prazo, né, que, lógico, uma vez feito, ele também traz muito valor. Mas esse tipo de venda direta, eu posso dizer o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui que vocês podem ficar todos irritados comigo, tá tudo bem. Mas para mim é quase como a pessoa que vende numa loja. Sim. Sabe o vendedor de loja?
Porque o cara consegue entrar numa loja, às vezes, quando a pessoa é boa, ela te convence de comprar uma coisa porque ela entendeu que tinha um desejo que você nem sabia o que era. Igual aquele guarda-roupa. Sim, você chega em casa, experimenta de novo, você fala, odiei essa pessoa. Pode ser até que você sinta que, cara, não era nem isso que eu queria comprar, enfim, mas a pessoa é tão persuasiva que eu acho que talvez seja o que mais se aproxima, né, do que a gente faz, mas de uma outra forma, né? Você sabe que eu era publicitário, né, redator, e eu já fiz roteiro de todinho, né? Eu fazia anúncio de filme, de TV de todinho. E eu tinha que discutir com o cliente, porque assim, eu fazia o roteiro do mundo de aventuras de Todinho, e daí tava lá, sei lá, o Todinho pega a asa delta e sai voando com outros Todinhos. E daí o cliente falava assim, putz, mas a asa delta não combina com o Todinho. E se a gente colocasse um avião, assim? Então assim, eu já tive essa conversa na minha vida. Inclusive, logo em seguida eu abandonei a publicidade. Porque você pensa que existe nunca mais tomou Todinho. Nunca mais tomou Todinho. Nunca mais tomei Todinho. Chega. É porque tem uma coisa assim, cara, se você quer vender uma coisa pra alguém, existe um caminho mais rápido. Sim, com certeza. E que é o que o copy traz. Né? Então, assim, na esteira de tudo isso que a gente acabou de falar, primeira coisa que eu queria entender de vocês que estão no mercado de copy, o que vocês acham que mudou fundamentalmente pro copy, tirando a parte da inteligência artificial, que a gente já falou no outro episódio e tal, mas o que mudou entre, ou vocês acreditam que vai mudar, né? A gente tá bem no início do ano ainda, entre 2022 e 2023. Eu acho assim, só terminar, o cara que eu contratei, né? Era um homem, né? Mas enfim, todas as pessoas que mandaram mensagem eram tudo padrão assim. Oi, tudo bem? Oi, você tá precisando de copywriter? Oi, vamos marcar uma call? Tipo assim, se eu fosse fazer call com todo mundo que mandou mensagem, eu ia ter que passar uma semana falando. Sim. A pessoa que eu contratei, ela falou assim, oi, tudo bem? Primeiro, né, que quando eu ofereci a vaga, eu dei o site. Eu falei assim, para esse site aqui. A pessoa que eu contratei, ela chegou, falou assim, oi, tudo bem? Eu olhei o seu site aqui, eu vi essa página, ela tem alguns defeitos e eu tô me propondo a reescrever essa página de vendas para você, totalmente grátis, e a gente compara a página que você tem e a página nova e vê se converter mais, aí a gente conversa sobre um contrato pago. A porra, velho. Assim, cara, você quer pagar pra essa pessoa. Você não, cara, vamos exato. pagar agora. Assim, eu falei assim, cara, não, mas vamos conversar direito, porque eu nem quero ficar abusando de você. Mas não. Essa é de graça, depois a gente conversa. Resultado, ele fez a página, mas quando ele escreveu a copy, eu já vi, não, o cara sabe de copywriting. Então, assim, eu contratei ele antes da página ir nova e pro ar. Eu já comecei a pedir mais demandas pro cara. Então, só pra você ver, já entrando um pouquinho na sua pergunta, o que vai acontecer mais e mais é que cada vez vai ter mais pessoas se falando copywriters. Eu tava falando com o Gabriel lá da SB Copy esses dias e eu até fui no Google Trends para ver. Eu nem tinha me tocado nisso, assim, mas se você pegar nos últimos 5 anos, por exemplo, quando eu tava na SB Copy era lá 2018, 2019. De lá até hoje, a curva de procura por copywriting e copywriter é assim, cara. É muita gente procurando. Tá crescendo muito. E tem a parte boa e a parte ruim do digital. A parte boa é que é um mercado extremamente democrático. Então, assim, se você em um mês você fala assim, cara, eu preciso trocar de profissão e eu vou me aventurar no marketing digital, você consegue. Isso é muito bom, né? Eu pelo menos, sou a favor disso, né? Sou contra a barreira de, puta, eu vou ter que fazer uma faculdade para daqui a 5 anos estar buscando assim, isso. Sim, né? Desculpa até te cortar, mas pela natureza do marketing digital ser algo novo, eu acho que quase todo mundo que está aqui, quase todo mundo que acompanha hardcore, são pessoas que vieram de outro background profissional. Sim. Não existe, tipo, sei lá, agora tem algumas faculdades querendo formar uma pessoa no marketing digital, que é um negócio assim, bizarro para mim. Algo tão novo e você tá contando com um livro de 2, 3 anos atrás para te falar o que fazer. Sim. Então, quando você tava Você é veterinário, a gente falou sobre isso no outro episódio. E aí você até falou que tava procurando alguma coisa, tava meio triste com a profissão ali, não tinha se encontrado e tal. Mas você já escrevia? Você gostava de escrever? Você gostava de vender? É porque, assim, quando você tá insatisfeito com a sua profissão, com a sua área, a tendência é que você procure coisas talvez que você goste, né? Já que você escolheu uma que não deu certo, você tenta escolher uma outra, né? Não é só a necessidade de ganhar dinheiro, é de ver alguma coisa pra você se encontrar. Eu já escrevia, gostava, tinha um perfil, né? Gosta muito de ler, criativa, gostava de comunicação, comecei a pesquisar. No começo eu vi, escreve texto para vender. Fiquei meio, mas o que é isso, né? Eu nunca tinha tido contato nem com o termo, não sabia o que era. E
quando eu comecei a ver que, na verdade, estuda o comportamento humano, tomada de ações, eu falei, não, é uma coisa diferente. E aí eu me interessei, comecei a ver muita coisa gratuita, o Copycast foi uma coisa, até que eu tomei a decisão de fazer a formação. Mas é isso, né? É uma coisa que... Um ponto positivo da formação é que a gente tem encontro ao vivo, porque é uma coisa que muda mesmo. Não é uma coisa fixa que você aprende e você não vai se atualizar. Ali a gente está o tempo inteiro conversando, trazendo coisas novas, que foi uma coisa que eu mais gostei do curso e que o pessoal até hoje às vezes não valoriza tanto, inclusive os profissionais que entram na Hardcore são pessoas que se destacam ali no presencial, que a gente acaba conhecendo, é a oficina. É um encontro ali presencial, que quem se destaca é quem participa mais, quem está mais empenhado. Isso que é a questão também que a gente estava falando do mercado, né? Às vezes o profissional que se destaca, ele nem é melhor tecnicamente, ele é mais dedicado, ele é empenhado, ele não atrasa, ele entrega a demanda na hora certa. O mercado é muito imaturo ainda, então às vezes o profissional reclama que ele contratou alguém e não entregou. A pessoa não entregou o que foi pedido, que é o básico. Acho isso é verdade, assim, mais copywriter, a gente lida muito com pessoas que estão começando no copy, assim, e às vezes a pessoa não tem essa noção de que é um negócio, né? E ela, mesmo que ela trabalhe sozinha, ela é uma eu presa ali, né? E ela vê muito a copy ainda como, eu sou um artista e a pessoa tá tendo a honra de me ter escrevendo aqui uma arte para ela. E, cara, o que o cliente tá preocupado é a história que eu acabei de contar aqui. O cara chega e fala assim, quanto tá a conversão dessa página aqui? Deixa eu melhorar essa conversão para você. É isso que a pessoa quer ouvir. Ela não quer ouvir, ela não quer que você conte a poesia por trás do que ele tá fazendo. Então, falta um pouquinho esse viés mais profissional mesmo. Então, eu tava falando que a vantagem é que todo mundo consegue, a desvantagem é que também muita gente sai falando que é copywriter uma semana depois de ter feito um curso. Sim. Certo? Daí começa a aparecer um monte de gente no mercado aí. Então, você que tá para quem tá contratando, você precisa saber filtrar. Senão, você tá contratando uma pessoa que se diz copywriter, mas na verdade ela Às sabe vezes ler e nem escrever. isso, né? Ela lê um livro e ela lê um livro. E o que acontece? O mercado, ele tá se expandindo de uma forma. Então, a gente até vê pelos clientes que entram na Hardcore hoje em dia também. A gente tem muita gente de infoproduto, de marketing digital, mas hoje em dia já tem pessoas que veem o copywriting quase como se fosse uma consultoria em escrita para vendas, sabe? Tipo, pessoas que elas não têm a mínima ideia, vontade de ter um departamento de marketing digital dentro da empresa, elas são empresas grandes, empresas estabelecidas, mas que ela fala, cara, eu não sei vender. Eu faço meu dinheiro, eu faço meu negócio rodar porque eu tenho isso, mas olha a ineficácia que eu tenho aqui dentro. E a gente entra implementando campanhas, implementando ações com copywriting, aí às vezes tem estratégia, tem design, mas a gente fala, cara, e se a gente só fosse melhor de vender do que você? Porque você já tem o público, você já tem a alimentação de conteúdo, você faz toda a parte difícil. Deixa eu assumir as vendas suas? E hoje é um mercado que está procurando o copywriter. Não, o mercado está completamente aberto para isso. Porque esse mercado tradicional, ele nem quer fazer o que o copywriter quer fazer, porque tem um pouco disso, tipo... Eu acho que tem um pouquinho do ego, mas também, cara, essa não é minha área. Eu não tô aqui pra vender. Eu tô aqui pra produzir conteúdo, eu tô aqui pra informar, eu tô aqui pra fazer minha arte, fazer meu conteúdo. Porque às vezes a equipe gerencial não sabe gerenciar um copywriter, não sabe que olhar pedir, uma copy e falar se tá boa ou bom, ruim, né? Precisa de uma... Mas é legal esse ponto também, que a gente até tava conversando antes aqui, que antigamente, né? Então, por exemplo, e não é tão longe assim. Lá em 2019, por exemplo, quando eu tava na SB Copy, ainda, por mais que quem soubesse procurar achasse, ainda fazer copy ainda estava muito vinculado a empreender, sabe assim? Então, assim, eu tô largando tudo aqui para tentar a vida como copywriter e vamos ver o que acontece. Hoje em dia, isso não precisa necessariamente mais acontecer. A demanda de empresas querendo contratar copywriters é muito grande, que nem você falou, e é difícil de contratar, porque ainda mais empresa que tem uma pedida mais profissional, certo? Às vezes a empresa está pedindo currículo, né? Qual que é seu currículo? O copywriter nem currículo tem que saber fazer um lá, tem que saber... a empresa pede teste, o copywriter tem que ir lá fazer. Até teve um caso recente de um concurso público do Banco do Brasil, que não era vaga de copywriter,
mas era uma vaga de comunicação, alguma coisa, que uma das, não sei como é que chama, pré-requisitos, competências... Diferenciais, um negócio diferenciais, assim. falava assim, conhecimento em copywriting. Ou seja, até concurso público, que assim seria o oásis da estabilidade, já tem gente pensando em contratar copywriters para esse tipo de profissão. Ou seja, você não precisa empreender, largar tudo, jogar tudo pro alto para se tornar um copywriter e seja o que Deus quiser. Dá para você simplesmente trocar um emprego que você não gosta por um emprego como copywriter, porque nem todo mundo que está no emprego ruim quer empreender, quer trocar para um emprego que gosta, certo? Então, assim, é possível fazer uma transição de carreira segura nesse sentido, assim, né? Sem ser um pulo no escuro. Não assim. precisa você largar tudo para... E tem tantas possibilidades que eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando que, como copy, você consegue pegar e persuadir a pessoa em relação a algum tipo de... Enfim, algum assunto, algum produto, você consegue... É um poder de persuasão que você ganha. E uma coisa que é importante para você vender uma ideia para alguém é você conseguir persuadir, né? Qualquer tipo de ideia. Por mais que eu não quero que você... Não queira seu dinheiro, mas eu quero a aprovação, a sua concordância, né? Isso é importante. Então, assim, até para quem é executivo de empresa, cara, fazer um curso de copy é ótimo, que você começa a tentar organizar... Você começa a organizar suas ideias para vender de uma outra forma, os seus argumentos, né? Você começa a ter um poder de argumentação ali organizado. Eu tenho até um exemplo legal. Antes de entrar na Hardcore, uma empresa de medicamentos veterinários, eu tinha colocado no LinkedIn, né, copywriter, eu tinha uma conhecida que trabalhava nessa empresa veterinária. E ela me chamou para fazer uma cartilha, porque ela falou, a gente chama redatores e veterinários para escrever e fica muito técnico, mas quem lê não são outros profissionais. É o produtor rural, é o fazendeiro, e ele não entende. Então, a gente quer uma pessoa que traga essa linguagem, e aí foi até legal que eu estava no início nessa transição, e foi bem marcante mesmo, como se fosse uma transição, né? Eu escrevendo copy pro nicho que eu trabalhava. Sim. E eu acho que isso acontece em todos os nichos. A pessoa, ela não perde, né, a profissão que ela já tinha, porque aquele conhecimento ela pode usar para direcionar na copy. Às vezes até para se especializar, né? Porque às vezes é difícil você começar como copy e tentar vender para todo mundo. Então, se você já tem um nicho ali, que você assim, putz, deixa eu focar aqui, você consegue ficar, você vai conhecendo cada vez mais as dores do cliente, os desejos e tal, e fica até mais fácil de você se posicionar, descrever ali, né? Cara, com a profissionalização no copywriting, a gente tem também uma estrutura maior do que é essa profissão. Então, que nem você falou, tem empresas que já têm departamentos de copywriter. É para o empreendedor? É para quem quer empreender. Pô, você quer ser um freela? Você quer tocar projetos, pegar comissão por vendas? Ok. Você quer ser um intraempreendedor? Porque o copywriter tem que ter a visão de intraempreendedor. Ele tem que ficar preocupado, tipo, não termina no que eu escrevi. Eu escrevi, deu certo, as pessoas estão abrindo, as pessoas estão comprando. Mas tem um espaço para isso hoje em dia. Tem um espaço enorme para isso. Você, hoje em dia, tem isso que você falou, cara. Você é bom de escrever vídeo, você é bom de escrever de carta de venda, você é bom de escrever perpétuo, você é bom de fazer lançamento, tem espaço para você se especializar nisso. Você gosta de um nicho, a gente tem na própria Hardcore. Profissionais nossos que a gente sabe, pô, cara, quando chega um negócio financeiro, joga esse maluco. Quando chega um negócio, sei lá, de culinária, alguma coisa, coloca essa pessoa. Sim. Então, tem uma coisa assim, o copy hoje, ele trabalha dentro de qualquer rede social, porque qualquer um precisa de copy, YouTube, TikTok, enfim, os vídeos precisam de copy. Não é só mais um roteiro em si, porque hoje em dia existe uma questão que é bem importante, que é, cara, tá, você pegou e chamou a atenção desse público. O que você vai fazer com ele agora? Você tem um CTA, você precisa levar ele para algum lugar. Então, em qualquer rede social precisa. A copy está no discurso, né? Então, em qualquer lugar que você precise ter discurso de persuasão, o copy se encaixa. Então, tem uma gama muito grande de possibilidade. É muito comum as pessoas, hoje em dia, elas quererem contratar social media e cobrarem copy. Exatamente. Né? Então, e assim, na verdade, faz sentido. Faz. Porque o que acontece é que qualquer texto que você faça tem que ter copy ali, tem que ter uma intenção por trás. Então, é muito comum social medias estarem indo aprender copy. Porque, cara, virou tipo um básico aceitável ali. Ela precisa saber o que ela tá falando. Não pode ser simplesmente aquele conteúdo, qualquer coisa que ninguém vai ver, que todo mundo vai ver, mas ninguém vai curtir, ninguém vai comentar e tal. Então, precisa ter copy para isso também. Né? Mas então, é bom que as pessoas saibam que, assim, se elas querem simplesmente
trocar um emprego por outro, é possível isso através de copy, e tem muita gente procurando. E se você for bom persuadindo, né, que nem a gente conversou no Copycast 1 dessa temporada, que a copy é uma boa habilidade, inclusive, para uma entrevista de emprego. Né? Sim. Eu não recomendo que a pessoa seja chata. Às vezes tem a pessoa que ela é mala, né? Ela quer se mostrar muito boa, tá? Ela acaba passando do ponto. Mas se você souber persuadir a pessoa com quem está conversando, a chance de você conseguir uma vaga de emprego é muito maior, né? Sim. Daí a gente entra um pouquinho no que o Fernando tá falando também, né? Do prestador de serviço. É a pessoa que fala assim, não, eu vou trabalhar para mim. E dela, inclusive, consegue conciliar o que ela tem lá. Então, por exemplo, ela tem um emprego lá das 8 às 6 e à noite ela tá de copywriter prestando serviço. Também não precisa fazer essa transição do nada. Ela pode primeiro se estabelecer como copywriter e daí atrás, né? Basicamente, qualquer negócio do mundo precisa de copywriting. Qualquer um. Qualquer Eu tô pensando aqui que não precise. Eu acho que não tem. Não tem, cara. Não tem. Que nem ela deu exemplo, né? De, veterinária para cavalo. Se você souber falar de um jeito certo com quem vai comprar, a chance de você vender é muito maior. Então, assim, se veterinário de cavalo precisa de copy, é difícil conhecer alguém que não precisa. Não tem outra. Não tem... É porque o copy, assim, ele traz uma. É que o copy traz a tomada da ação. Uhum. Eu fiquei tentando imaginar aqui, porque na publicidade tem muito essa coisa de chamar a atenção. Né? Então, você tinha os jingles publicitários, você tem a redação. Tudo leva para você a alguma coisa para que você desperte atenção em relação àquilo. Só que falta. A ponta final, o CTA ali. É o CTA ali, porque senão vira um grande trabalho de branding. Legal, eu sei que existe essa Você marca. lembra da marca, mas não te leva... Não tem a preocupação. Pelo menos na minha época de publicidade, não existia essa preocupação se vendeu. Assim, toma aí o seu jingle de todinho e, Não, cara. Não me procure. Um todinho novo. Os criativos, às vezes, era o que precisava. Era o que precisava. Era esse criativo. Não, né? cara, é quase como se não precisasse falar de venda. Tipo, você lança um sabor de refrigerante novo, ele não termina falando, agora vai na sua vendinha e cobra dele se não tiver lá. Não. Você lançou, dane-se. É como se o grande resultado fosse... Não, beleza, agora a pessoa sabe que minha marca existe. É o branding. Lembrar. Agora as pessoas sabem, mas eu tô falando pra vocês ir lá comprar ou não? Porque eu acho que também tem uma transição assim, como existia muito menos oferta no mundo, né? E muito menos acesso à informação. Hoje em dia com a internet, cara, qualquer coisa você vê a qualquer momento. Sim. E até mesmo as pessoas vendendo. Eu lembro que antigamente, para você se destacar, né, para você aparecer e virar uma pessoa conhecida, você tinha que estar numa televisão, você tinha que estar em algum lugar para que as pessoas pudessem te ver e a partir dali você ficar conhecido. Sim. O que mais tem hoje de pessoas que são conhecidas na internet, elas sequer passaram pela televisão. Elas nunca entraram na televisão para fazer um programa. Começam na internet para depois ir para televisão. Mas né? acho que vai muito mais por causa de uma certa fantasia que existe ainda de estar ali, que acha Tem legal, um mas não amor. precisa. Mas, cara, tem mais gente que tá na TV e tá vendo o pasto mais verde na internet indo pra lá. Não, Sim. totalmente. É porque, viajando um pouco, né? Mas eu não lembro quem tava me falando uma vez que as pessoas superestimam muito a audiência de TV, especialmente TV a cabo, certo? Obviamente, tipo, a Globo, novela da Globo, tem muita audiência, milhões de pessoas. Mas às vezes tem programa numa TV a cabo ali que não dá o que um cara consegue numa live de Instagram. Não dá nem perto, assim. Então, eu falo, não, é um apresentador da GNT. Tipo, ninguém conhece. Agora, não, o cara tá fazendo live no Instagram. Daí o povo conhece mais pelo Instagram do que pela live no GNT, sabe? Não precisa nem muito longe, né? O Casimiro, que é super, ultra conhecido hoje, às vezes ele tem mais audiência, né? Fazendo uma transmissão ao vivo, hoje em dia até com esporte, do que, cara, canal de televisão que tá transmitindo a partida. Então é um negócio assustador. E eu acho que muito disso tem a ver, acho que toda essa transição tem muito a ver com copy. Ela tem menos a ver com conteúdo do que com copy. Porque como o copy se encaixa em qualquer lugar e você consegue persuadir a pessoa a tomar alguma ação, ela serve para qualquer coisa. Eu vejo, às vezes, o próprio Casimiro e falo, cara, eu não sei se esse cara já estudou sobre copy. Mas se não estudou, ele tá fazendo tudo que a gente acha que deveria ser feito. Copy é que nem vendas, cara. Tem gente que é vendedor nato, que vende muito e nunca fez um curso de vendas. Mas assim, talvez a hora que ele conhecer as técnicas, ele fique ainda melhor. Copy tem muito isso também. Sim. Mas enfim, então assim, se eu fosse prestar serviço hoje do zero como copy, eu procuraria 2 caminhos. Ou eu ia ver quem tava à minha volta, tanto familiares assim, quanto o bairro. Falei assim, cara, deixa eu andar no meu bairro aqui, ver que negócio estão precisando de copy. Na mentoria a gente vê exemplo de que dá tem certo, isso, né?
O pessoal consegue mesmo, cliente de pessoas próximas, não precisa ir longe. Sim. Todo mundo tem um parente que tem uma empresa. Eu sou dentista, preciso de cópia. Eu sou engenheiro, preciso de cópia. Todo mundo precisa. Então, fazer algum acordo com essas pessoas, ou então, que nem eu falei, dar uma volta no bairro. Pelo menos no meu bairro tem muito comércio. Cada comércio ali tem uma oportunidade de copy. Ou então, eu ia direto pro mercado digital. Porque, assim, talvez seja o melhor caminho. Por quê? Porque... tem muito... você chegar, por exemplo, pensando lá no meu bairro, tem uma empresa que limpa tapete. Tipo, você vai ter que explicar para essa pessoa o que é copy, você vai ter que explicar para ela, como que isso vai fazer resultado. Eu só consigo ver a estratégia do teste grátis funcionando, não consigo ver outra. Você chega pro cara, eu vou limpar vou te ajudar a limpar tapete aí. No mercado digital, a curva de aprendizagem das pessoas já tá muito alta sobre copy. A necessidade de copy já é muito grande. Qualquer infoprodutor que você chegue do perpétuo, ele tá precisando aumentar as vendas dele. Sim. E ele sabe que copy faz a venda aumentar. Então é muito mais fácil você chegar para uma pessoa dessa e já dizer o que você faz e como que você ajuda ela, do que, sei lá, explicar pro seu Zé da padaria que se ele usar copy as coisas vão dar certo. E também, no mercado digital, você consegue resultado mais rápido para os clientes. Então, por exemplo, uma pessoa que está rodando uma estrutura de perpétuo ali com tráfego, cara, você fez um ajuste legal na copy dele, a conversão dele dobra. Ele já fala assim, caramba, esse cara é muito bom, não sei o que, você começa a ter case e tal. Então, seria assim, o mercado mais fácil de atacar do zero para um copywriter, seria direto no digital mesmo, sabe? E eu acho que as pessoas ficam meio enviesadas, porque elas vão no digital procurar pessoas do marketing. Se elas forem em outros nichos no digital, elas iam encontrar muito mais espaço para elas atuarem. Elas têm, às vezes, na cabeça que todo mundo já sabe o que é copy, todo mundo sabe copy. E não é verdade. Elas ficam consumindo aquele conteúdo, elas acabam ficando enviesadas e com essa percepção de que não tem espaço, quando, na verdade, a gente sabe que tem. Assim, quanto mais, por exemplo, um infoprodutor que não é copywriter, quanto mais conteúdo de copy ele vê, mais ele quer contratar um copywriter. Claro. Porque ele, às vezes, não tem tempo, não tá conseguindo. Na hardcore, a gente tem muito cliente nosso que vem depois de ou uma série de lançamentos que fala, eu quero profissionalizar. Eu queria que alguém pegasse essa estrutura que eu tenho e fizesse dentro da receitinha de bolo certo, cara. Conseguisse trazer todos os requintes que eu não tenho conta de fazer. Uhum. Não, e tem um negócio que a gente faz, acontece muitas vezes, porque se o cliente está vindo de uma sequência de muitos lançamentos, é claro que ele vai tendo um aprendizado. Normalmente o cara vai se preparando, ele vai estudando copy, tráfego, ele vai estudando tudo que ele pode para melhorar o resultado. Então esse cara tem um material, ele tem um histórico. Mas tem uma coisa engraçada que às vezes a gente pega esse material e muda a copy de algumas coisas, sabe? Não é mudar nem todo o lançamento. É mudar algumas estruturas do lançamento, entender melhor como é que ele estava fazendo aquela oferta, como é que ele estava persuadindo e já faz outro resultado. Por conta do conhecimento de copy, né, a mais, né, que a gente tem em relação aos nossos clientes. Então, assim, às vezes não é nem a questão de fazer tudo do zero. E sim de... É isso, cara. Como é que você chama a atenção mais ou menos de alguém? Sabe? Parece que é uma coisa muito, assim, meio etérea, mas não é, né? Tudo técnica, né? E também existe uma vantagem do mercado digital também, é que se você começar a mostrar resultado para uma pessoa, você consegue ser muito bem remunerado, às vezes com um cliente que seja. Sim. Eu conheço pelo menos uns 3 exemplos assim, de copywriters que, hoje em dia eles estão casados com um cliente só. Por quê? Porque eles tá dando resultado e eles se dedicam exclusivamente a um cliente e estão tendo um retorno muito bom para eles, certo? Outro ponto também é que nem a gente falou, acho que no Copycast passado, que você vai elevando a sua entrega também. Então, além de um copywriter, você começa a se tornar um estrategista. Cara, isso vai dando mais valor. Tipo, os infoprodutores, eles precisam de tudo, basicamente. Sim. Então, se ele vê que uma pessoa só consegue entregar tudo, às vezes ele está disposto a dar 50%. Assim, não é nada maluco. Não. Fala assim, não, eu te dou metade, você pensa tudo, e eu sou o expert que aparece ali e faz conteúdo. Me preocupo em fazer conteúdo, me preocupo em tocar as redes sociais, você me dá os apontamentos do que eu preciso fazer ali dentro e o resto é com você, 50-50. Eu tenho um exemplo assim, que a pessoa que tá ele achou uma infoprodutora de nutrição e ele começou a se dedicar exclusivamente para ela. Daí ele começou a pensar, ele era só copy, daí ele começou a fazer estratégia o cronograma de lançamentos do ano. Agora ele já pegou tráfego, ou seja, ele virou sócio mesmo, assim. Sim. E é uma possibilidade de crescimento muito grande, assim, né, para uma pessoa que tá do zero. Às vezes em 6 meses você consegue, 1 ano, vai.
pra ficar bom. Aí, quando você vai entrando no mercado de copy, como copy, né? São tantas oportunidades que se abrem de conhecimento que até mesmo agora eu vou decidir que eu vou para o mercado da publicidade. Certamente lá, porque todo mundo já percebeu que hoje em dia não existe mais quase que esse mercado em paralelo, né? Que é o marketing digital. Cara, é uma coisa que cada vez mais ela se conecta com todos os setores, inclusive com a publicidade. Então, certamente hoje, toda agência de publicidade tem gente de tráfego, tem alguém de copy. Quanto mais a pessoa entende estratégia digital, mais faz sentido, porque o mundo está no digital. Conheci uma história uma vez de alguém que falou que os sites iam acabar. E falou, não vai ter mais. Essa galera clickbait. Não vai ter mais, só vai existir Instagram. Eu, na verdade, vou dizer o seguinte, eu não concordo com isso 100%, mas, ao contrário das pessoas que discordam 100%, em parte, acho que é muito isso. Hoje em dia tem uma loja. Eu tenho uma loja que eu tô ali expondo a minha vitrine. E tem muita gente passando ali. E é muito mais fácil eu conseguir pegar e ter as pessoas que já estão... É como se eu estivesse numa rua muito movimentada, né? Sim. O site dá a impressão que você está numa rua que não tem movimento nenhum e você tem que trazer todo o movimento. Pra lá. Tá vendo? Porque essa pessoa que é polêmica falou, o discurso honesto não é os sites acabarem. Não existe mais esse requerimento de você precisar ter um site para o seu negócio. Por quê? Porque um Instagram faz muito mais sentido para um cara que está começando um negócio pequeno. Ser um ambiente ali para você alimentar é mais fácil. É mais fácil deixar mais atrativo, de você falar com a sua audiência direto. O ponto, só defendendo esse cara... O maluco disse que ia acabar o site. Tá. Assim, há muito tempo atrás, as pessoas tinham um site e lá no rodapé, elas falavam assim, visite o nosso Instagram, por exemplo. Sim. Né? E o caminho era esse, a pessoa achava um site e depois ia para redes sociais. E depois, quando essa pessoa escreveu esse tema, o caminho inverteu. Né? Você tá no Instagram, você vê uma pessoa lá e de lá você vai pro site. Sim. Então era isso que ele tava tentando dizer. Porque isso é real. Até, não pra gente sair muito disso, mas porque hoje ter um site pra mim é zero parâmetro de se negócio é sério ou não. Agora, se tem um Instagram, eu vou olhar os comentários ali, cara. Ver se tá postando recentemente. Exato, como é que estão os comentários. Não, tinha mais um ponto defendendo essa pessoa. Porque lá em 2017, o Instagram tinha um projeto que chamava Instagram Checkout. Então, assim, eles iam... O comércio, as pessoas iam poder, por exemplo, ver uma bolsa no Instagram e comprar no Instagram. Não sei por quê. Assim, não combinaram comigo, mas não rolou até hoje. Faz 5 anos e não lançaram. Teu post e decidiram de sacanear. Exato. Esse cara vai sofrer. Porque o dia que o Instagram tiver, inclusive, um checkout, o TikTok, que seja agora, né, que apareceu, tiver um checkout lá que a pessoa paga... Cara, vai ter muita empresa que o grande volume de vendas vai ser de lá, entendeu? O site vai continuar existindo porque as pessoas continuam querendo comprar de jeitos diferentes, mas vai ter muita venda direto. Não é que a origem da venda foi no Instagram, não. A venda aconteceu no Instagram. Vai acontecer isso, né? Não, cara, assim, até para o copywriter que a gente tá falando, é uma profissão que ela se profissionaliza, então ele também tem pós-graduação hoje em dia. Você quer ser um copywriter muito foda, que trabalha a nível de comissão, trabalha a nível de porcentagem do negócio da pessoa, que nem você falou. Você quer ir para um lançador e você vai ser uma pessoa que trabalha temporada a temporada, trabalhando em produtos diferentes. Você quer ser um estrategista. Mas, cara, por exemplo, uma visão de estrategista. Hoje em dia, tem muito lançamento que a gente faz no YouTube, cara, por 2 pontos. Um ponto eu consigo ter um discurso sério de eu quero você no seu computador, porque a pessoa tá longe de qualquer incentivo ela sair completamente do ambiente que eu criei de persuasão. E 2, porque no YouTube eu consigo ter algo semblante de um botãozinho de compra. Porque antes a gente usava o Webinar Jam, para quem é velho desse mercado. Cara, o dia que a gente tiver uma integração do Instagram, se minha audiência tá no Instagram, cara, pra que eu vou ficar tirando ela de lá? Sim. Mas, cara, o mercado ele é tão bizarro que, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que tá se profissionalizando, é tão fácil, mas tão fácil de se destacar. Eu tenho um caso comigo, eu tive uma cliente por 2 anos. E de copy, só copy. E quando a gente negociou, ela falou assim, eu queria pagar menos, sabe? Esse mesmo papo. E daí ela falou assim, não, porque além de você, ainda eu vou ter que ter uma pessoa que faz o agendamento dos e-mails. Eu falei, eu faço. Você agenda e-mail pra mim? Eu faço. Tipo, era uma ferramenta que eu tava acostumado, pra mim ia demorar, 5 minutos a mais. Fechou. Então, assim... Acabou. O grande problema dela foi resolvido assim. Então, a gente tá falando assim, o mercado tá se sofisticando, mas as dores... É uma mão de obra tão difícil
Que assim, que as dores ainda são muito básicas. Né? Putz, eu preciso de alguém que agende um e-mail pra mim. E, cara, Isso a gente bate na hardcore até hoje, cara. Quando a gente fala, não, a gente faz isso pra você. A pessoa ela realmente fica feliz porque a dor da pessoa... Que é um saco. É um saco agendar tanto e-mail. Que tem gente que prefere aprender copy pra fazer pra ela mesma, porque ela já deu tanto com a cara na porta que ela cansa e tá bom, vou aprender e vou fazer. Porque o mercado... O que é engraçado é o seguinte, lógico que existe hoje em dia cada vez mais um número de copies, né, no mercado. Só que não é... Uma coisa é você dizer que é copy, você fazer um curso. Outra coisa é você ser um profissional de copy, que são coisas completamente diferentes, né? Entre você... Igual você que me formei, tá, mas e aí? Que profissional você vai ser, né, com o conhecimento que você pegou na faculdade? É completamente diferente. Então, assim, do ponto de vista de agência, eu posso falar, assim, com segurança que existe muita dor para resolver de todos os clientes que você pode imaginar pro copy, todos. Engenheiro... sei lá, engenheiro, publicitário, sei lá, médico, dentista, enfim, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa, você consegue resolver coisas às vezes como essa. E existe uma... vou falar só por mim, tá? Eu não vejo o mercado como um mercado que ainda está profissionalizado e ultra capacitado, muito pelo contrário. Então, se você for um copy que realmente for bom, se preocupar em estudar, né, fazer o curso, estudar, trocar, realmente se aventurar no mercado e tal, a tendência de ganhar dinheiro é muito grande. Tem muita demanda. Muita todo demanda. mundo precisando. Sim, literalmente todo mundo precisando. E tem uma coisa no projeto que não dá para não ter. Assim, tem projetos às vezes que não tem design, porque dependendo, você pode até mandar uma mensagem, né? Dependendo do tipo do estilo de venda, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp que é só texto. Tem projetos que, assim, até pegando a carona aqui do WhatsApp, que não precisam de TI. Porque o WhatsApp já é uma tráfego, porque vai no orgânico. Não vou, tráfego tem muitas vezes até que você não precisa. Se você tiver uma demanda reprimida grande no orgânico, enfim, dependendo como é que você se planeje, né, estrategicamente para sua venda. Agora, uma coisa que 100% sempre precisa é copy. Não existe vai venda fazer sem toda a copy. diferença. Vai. Eu lembro quando eu trabalhava na Hardcore que eu fazia o tráfego lá. E muitas vezes chegava tudo pronto pra gente e falava assim, cara, precisa trocar essa copy. Ah, mas o tráfego não resolve. Eu falei assim, cara, tráfego sem a copy não vai resolver. Não vai resolver. Mas acho que fica também um recado disso que eu falei, né? Que essa cliente eu fechei porque eu agendava e-mail. Então, e o copywriter tem que ter essa noção. Assim, porque às vezes ele fica muito assim, não, eu só escrevo a copy. Fala, cara, tem um momento ali que não tem essa... Tipo, a pessoa fala assim, mas você agenda pra mim o post? Eu falo assim, eu agendo. É pra fechar? Agendo, entendeu? Resolve. Tipo assim, pelo amor de Deus. Senão... É a diferença entre você pegar e ter feito um curso e ser profissional no mercado. Exato, resolve o problema da pessoa. Mas é o lance até da pluralidade, cara. Tipo, um gestor de tráfego que não tem nenhum conhecimento de copy, eu não acho que ele é um bom gestor de tráfego, com todo respeito. Claro. Porque ele não existe no vácuo. Cara, a gente falou do copy ser estrategista, mas até como a gente segue na hardcore, cara. Copy, geralmente, assim, não tô dizendo que é impossível para um designer, mas geralmente, como ele tá mais na caixinha, ele tá mais fechado ali, para você subir para um estrategista, subir para um lançador, você tem que vir do tráfego ou do copy, porque você tem uma visão do todo. E isso daí que você falou, cara, um tráfego que não consegue olhar o material que ele tá vendo para ver se faz sentido ou não pro público que ele tá buscando, cara, ele tem como saber isso como, entendeu? Ele vai virar refém, né? Porque daí, assim, ele vai... Ainda vai cair nas costas dele. Exatamente, cara. Vai, porque ele não sabe fazer copy. O custo tá gigante. Ele fica no automático, né? Só uma coisa importante. Então, até pro gestor de tráfego, ele tem que ter um curso de copy. Porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não vai saber se a campanha dele vai ter resultado e na hora que estourar, ele não tem copy pra tirar a bucha dele. E outra, assim, já falando um pouquinho de gestor de tráfego, assim, os melhores gestores, eles inclusive briefam o cliente. Falam assim, cara, eu tô vendo esse anúncio aqui, tá bombando muito, faz um anúncio assim pra mim. Tipo, o gestor de tráfego ruim, ele fala assim, me manda os criativos. Assim, sabe? Tipo, daí pode vir qualquer coisa lá, ele nem olha e já põe pra rodar sem nem ter visto. Às vezes sobe até errado, trocado. Então, assim, é um risco grande que corre, entendeu? Tráfego... Você pode escolher um público diferente. O custo por lead está muito caro. Eu vou tentar um outro público, eu vou fazer um outro formato de campanha, mas o que vai fazer um resultado, um custo por lead cair é a copy. É mudar a copy, mudar a abordagem, mudar o vídeo. É a copy, né? O que filtra é a copy. Não tem jeito.
E daí os caras vêm me falar que tá saturado. Pô, Gente, não tá saturado. Pode acreditar. Tem, ó, a gente trabalha na Hardcore, uma agência que tem, sei lá, 50, 70 clientes por mês. Não tá saturado. A RCB Copy continua tendo um monte de pessoas entrando. E mesmo assim, não tá saturado. Então, cara... É o que ela falou. É a bolha. A pessoa que tá olhando isso, ela tá olhando às vezes pra tipo, mas eu vendo... Ela tá na pirâmide. Mas eu vim por causa do marketing digital e eu quero vender para marketing digital para pessoas que querem fazer marketing digital. Tá. Aí você tá falando com o grupo de maior consciência, o mercado mais vermelho que existe, quando você podia estar vendendo para qualquer outra pessoa. Sim. Sim. E daí também, só pra finalizar... Foi engraçado que você fez uma cara. Eu entendi, mas eu ri também. A pessoa também pode usar copy para fazer testes por ela própria. Sim. Dentro do mercado digital, nesse caso. Né? Então, por exemplo, afiliado, né? Que o Fernando tem bastante conhecimento. Hoje em dia, afiliado não é mais como era, né? Não. Você manja de afiliado, né? Manjo, cara. Hoje em dia, já não é tão pop como já foi. Mas, por exemplo, hoje em dia uma coisa que está muito na moda é PLR. Né, que é o Private Label Rights, alguma coisa assim. Sim, que o cara vai, tipo... Basicamente, lá fora. você compra um produto lá fora... Eu já fiz copy de produtos assim, já fez cara? Copy já assim? De áudios neurolinguísticos que o cara ganhou de um cara de Harvard, não sei o que lá, mas, cara, tem que ter toda uma adaptação, cara. Sim. Então, basicamente, por exemplo, você fala assim, eu quero estudar copy, mas eu não quero ter cliente. Porque tem gente que não gosta de ter cliente, não sei porquê, são tão legais. Às vezes, eu não sei, também não entendo. Assim, eu não quero ter cliente, eu não quero mudar de emprego, ou simplesmente, eu não estou fazendo nada na minha vida, eu quero ganhar uma grana. Você pode, por exemplo, testar a sua copy com PLR da vida. Sim. Você simplesmente vai traduzir um curso e vai fazer com a copy de venda. Inclusive, já vem prontas as copies ali. Já assim. vem, e cara, esse é um bom exemplo, porque eu trabalhei nisso. Eu fiz um projeto, eu não tinha vontade de fazer isso, eu tinha até preconceito, mas era uma amiga e uma colega que falou, não, faz, porque o meu marido tá trabalhando com isso, é legal e tal. E, cara, não dá certo se você não passar por um copy. Se você que tá fazendo no manja de copy, você não contratar um copy pra fazer pra você. Por quê? Porque, cara, é que nem você vender o mesmo produto, todo mundo tá vendendo. É isso. O produto que você tá lá, você tá tipo num Hotmart da vida fora. Hotmart não pagou a gente pra nada, então, sei lá. Kiwify. Kiwify, exatamente, mano. Não, é Monetize, né? Monetize. Monetize. Puta, cara. Eu ia saber Bom, isso, então né? você fizer também propaganda de todo o beleza, mercado, acho que voltando. não volta ninguém. Cara, é o mesmo produto. Sem uma visão de um copy de tipo, como que a gente entra disso daqui com uma entrada nova, como a gente traduz isso para a realidade desse público, para quem eu quero trazer, vai ter 10 pessoas, vai ter 20, vai ter 30 dessas pessoas rodando o mesmo produto com a mesma copy traduzida, cara. Sim. Tem que ter Sabe? um diferencial. Não, e às né? vezes, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, foi muito legal, porque, tipo, toda a história do produto que eu trabalhei era, tipo, era um cara de Harvard super inteligente, que ele tinha esse segredo e ele entregou pra um garoto que não tinha nada na vida. Mano, como é que eu vou falar aqui no Brasil com Harvard, tá ligado? Beleza, aí você solta o quê? Um Unixu, tá ligado? Não sei, cara, deixa eu pensar. USP, pô. Então, mas você tem que adaptar a realidade da pessoa, entendeu? Sim, E não é tão simples quanto a gente tá dando esse exemplo besta de trocar uma faculdade pela outra, mas, cara, tem todo um trabalho de você fazer isso daí. Sim. Mas só falando de afiliado de novo, que a gente tinha uma cliente que ela vendia 200 mil por mês pelos afiliados. Verdade. Só pelos afiliados. Assim, Verdade. investindo R$0. E uma vez eu tava conversando com ela e ela falou que desses 200, mais ou menos 30% era só de um cara. Um afiliado dela. Que fazia Que estrutura. isso. Então, vamos lá, 200 mil, 30%. 60 pau, 60 mil, o cara como afiliado tirava. Então, assim, ele foi lá, pegou o curso dela, fez uma copy específica para isso Ele e tinha rodava uma essa página copy. de Tinha uma quebras- página dele. Sim, de quebra de dúvidas, cara. Isso, vale isso. a pena traduzir. Então, assim, é um outro caminho de você falar assim, não, eu sou copy daquele ermitão, não quero falar com ninguém, nem com outros copies, eu só quero escrever copy. Você pode tentar a vida como afiliado aí, pode ser um bom negócio também. Né? A questão é que independente da área que a pessoa escolher, né? E tem várias opções, ela tem que se empenhar, né? Sim. Ela não pode entrar nisso achando que é dinheiro rápido, dinheiro fácil, que é o que a gente até já tinha comentado no episódio anterior. Independente do caminho, você se destaque ali fazendo um trabalho bem feito, né? Sendo profissional. E tem muito campo. Eu muito... acho que... A verdade é que pode até ser rápido. E pra ser fácil, você tem que ser aquela pessoa que a gente falou. É o cara nato. O cara já sabia copy em algum nível O dele. cara já era assim. bom de venda, de Não, persuasão. às e vezes tal. o cara, ele tá...
Mas ele vai ele ter uma tá vida tão curta. comprometido, pensando em dar certo, que ele nem tá preocupado em ganhar rápido, mas ele ganha porque ele tá comprometido. Sim, Assim, sim. às vezes a pessoa que entra com essa de ganhar fácil, ela desiste, cara, em uma semana. Vai, eu fiz uma copy, nossa, eu fiz uma copy, levei lá na revisão e não gostaram, tá vendo? Não nasci pra isso, vou embora. Assim, Sim. acontece, cara. Então, na verdade, essa pergunta que fica depois de tudo que a gente falou é: como não ganhar Como dinheiro não ganhar dinheiro? com o COP 2023? Tem que se Acho que do jeito esforçar, que a cara. Amanda falou. Sendo negligente, Não entregando não entregando. trabalho, atrasando Promete prazo. um prazo e não entrega. Nossa. É. Que mais? Acabou. Bom, É. você não sendo necessariamente seu tão... cliente. xingar o cliente, então, de todas as outras formas, Exato, na né? frente do cliente. Dá pra ganhar. dá pra ganhar dinheiro com copywriter, com certeza. É. Bom, então, você que estava vendo até aqui, eu ia falar assim, quer ficar rico? É muito perigoso isso. Não é ficar rico, mas você quer trabalhar, quer realmente ter um caminho onde você possa realmente ganhar dinheiro? Existe. Muitos. O copy é um deles. Mas levando em conta tudo isso que a gente falou aqui. Então, se for negligente, se só fizer o curso e não fizer nada, nada vai acontecer, mas também nada aconteceria em nenhuma outra profissão. outra coisa. Então, realmente, você que está nessa situação, você precisa de um psicólogo. A não Senão... ser Bitcoin, né? Não. Esquece isso. Trabalho, não fica nisso. Gente, é isso. Muito obrigado. Foi mais um Copcast e até a próxima. Valeu, tchau, Valeu, tchau. gente. Pessoal.